Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. E qual foi a experiência mais diferente, mas que você é capaz de explicar, que estava no seu entendimento do que você estava vivendo, assim? Assim, você diz no sentido de impactante, assim? Essa foi uma super interessante. Eu tive aquela que eu estava voando em uma dimensão alta e me sentindo super bem. Eu tive... essa que eu acompanhei minha mãe, para mim, foi muito incrível, porque era um momento difícil, assim, de você acompanhar aquilo e confirmar. Se tivesse que dar uma experiência que me chamou a atenção... talvez recentemente, assim, que impactou na minha vida, foi o contato com um mentor. Eu estava na comunidade Hare Krishna, e olha que eu fui lá visitar, né? Não sou Hare Krishna, não, mas eu gosto da filosofia, da calma, do lugar. Minha calma foi um caso. Dormi lá, tipo um hotelzinho, assim, que você vai lá, paga, dorme lá. Um ambiente super calmo, você acorda de manhã para meditar, tal, come coisas suaves. Eu fui para lá. Eu fui dormir. Quando eu dormi, pela primeira vez, eu passo a vida toda nisso aí, tenho quase 30 anos, um específico mentor se apresentou para mim, o Doc, um afrodescendente, assim, estava usando um chapeuzinho, ele estava encostado assim, tipo, no lugar, olhando eu deitado. Aí quando eu abri os olhos no corpo, em catalepsia projetiva, paralisia do sono, ele falou, eu vim para falar com você. Me tirou do corpo, uma alegria danada, um cara gente boa danada. Fiz um trabalho com ele, ajudando um espírito que precisava. Depois a gente foi para um lugar, a gente ficamos conversando, ele falou, ele acompanha desde a infância. E eu já conhecia outros mentores, esse especificamente não. E assim, num nível de amizade e tão profunda conexão que você volta sentindo plenitude na sensação. Então essa é uma experiência que impactou, assim, principalmente porque você às vezes está na fase de vida de mudança, e você inclusive foi para a comunidade Hare Krishna com esse fundamento de ter calma, buscar espiritualidade, e você tem a resposta dos caras, fala, você não está sozinho, nós estamos com vocês, sempre estive com você, então isso impactou bastante, e mexe assim, como os caras cuidam da gente, é incrível. Uhum. É muito doido, né, porque eu fico pensando assim, né, tipo, você tem vários mentores, eu, por exemplo, nunca tive nenhuma experiência desse tipo, mas, por exemplo, eu fico me perguntando duas coisas. Uma que esse alienígena falou com você, sobre você estar aqui, estar em outros vários lugares, que imagino que sejam desdobramentos, o metaverso, o meta, sei lá o que são várias vidas paralelas a essa que está acontecendo aqui agora. E, por um outro lado, eu fico pensando... Se estamos em vários outros lugares, em várias outras vidas... Será que cada uma dessas vidas tem um destino e esses destinos são diferentes, com aprendizados diferentes? Sabe, cara, você começa a pirar numa parada muito louca. Se você quiser, assim... Por isso que eu falo, a gente não precisa de droga, velho. Já enlouquece aqui sozinho. Eu tenho um vídeo falando sobre realidades paralelas e... dentro do espiritismo, você falou do espiritismo, você acha que você leu alguma coisa? Não sei se a gente tá falando com o pessoal aqui, né? Então você vê que o espiritismo ele tem uma visão cronológica, por exemplo, que a gente não tem aqui. Que a gente, a cronologia da gente é assim, nasceu, veio, cresceu, morreu. O espiritismo é o seguinte, você nasce aqui, você tem cada encarnação, vai vindo, e você continua evoluindo naquela linha cronológica, você não tem retorno. Isso é o estudo atual da espiritualidade sobre a gente, mas a gente não para aí. Pense que há tempos atrás, falar sobre isso, você seria um herege. A gente não teria aceitação, você morreria se tentasse falar uma coisa dessa. Isso já tem uma liberdade. Ainda assim, há algum tipo de limitação. Onde falar, por exemplo, não só de realidades paralelas, mas de quebra de tempo e espaço. A loucura é maior do que essa. Por exemplo, de acordo com a teoria de Einstein, se você saísse daqui agora, enquanto você está dormindo, partindo do princípio que tem planetas que têm gravidade muito inferior a essa, então você poderia, enquanto está fora, nascer em outro planeta, ter uma experiência e quando acordar, voltar e ter um tipo de sensação que aprendeu coisa que você não sabe de onde, acorda até mais maduro. Então, a gente está falando de uma consciência, de uma teoria de que nós não somos somente isso que está aqui. É como se fosse uma expansão. Existe uma teoria das mônadas, que é assim, você está em um lugar e tem várias expansões, que você está tendo uma experiência de realidade aumentada ou especificamente naquele lugar. Eu tive uma experiência que você perguntou de impactante. Essa também talvez tenha sido uma das mais impactantes. Foi assim, eu saí do corpo e fiquei lúcido. Estava eu, uma senhora e um rapaz, entramos numa salinha cinzinha, tinha uma parte bem arrumadinha, uma cadeira de papai, assim, arrumadinha, e eu deitei nesse lugar. Ele falou, você vai ter uma experiência, vai ser um teste. Olha que interessante, nós somos testados
durante os sonhos, teste de honestidade, teste de, sei lá, vários testes, vários. Ah, E é dentro do inconsciente ainda. Quantas vezes no seu inconsciente você percebe que cai um negócio no chão, você pega a carteira, um dinheiro, tal, que não é seu, na hora você não pensa, aí quando você desperta, você fala, pô, não fui honesto, né? Então, essa experiência, só que eu estava lúcido até ali. Aí, quando eu sentei na cadeira, eu não sabia qual era a experiência. Estava eu sentado na frente de uma juíza. Essa juíza falou assim para mim, com um papel assim na mão, eu estava sentado, tipo assim, do lado de uma pessoa aí, né, da família, e falou, olha, você fez, eu tinha feito uma coisa errada, tipo, eu tinha feito uma coisa, um tipo de, algo, uma papelada errada e tinha agido de forma desonesta, e ela estava me falando, olha, você vai passar 2 meses preso, porque eu acho que se você não fizer isso, você não vai entender que não pode fazer isso, então, mas eu não vou lhe conduzir. Rapaz, eu estava sonhando a partir daí já. Até eu sentar naquela cadeira e deitar, como se fosse um negócio de Matrix que conectou em você, assim, mas não foi isso. Só deitei e magneticamente fui levado a esse lugar. Aí o que aconteceu? Ela pediu para me apresentar num centro prisional rural. Tudo no meio do... Lá fui eu, triste da vida, falei, porra, o pessoal do meu canal, eu sou espiritualista, vão dizer que eu vou preso, velho. Tudo eu pensava... Rural ainda. Rural. Era um lugar que eu ia lá no meio... Eu me apresentei, fui preso. Fiquei 2 meses. Cara, eu sei que parece maconha moída profissional, assim, super, mas foi. 2 meses dentro de uma noite. Nunca tinha acontecido aquilo comigo. E eu tive visita da pessoa que me visitava, que eu estava junto. Eu lembrava do lugar que eu fiquei, da grade. Eu lembrava até da casquinha da grade que eu tirava, assim, quando eu estava preso no lugar. Do lugar que eu saía, que tinha umas plantas, tinha um lugar que pessoas faziam comida. A comida, o lugar que a gente comia, o pátio. Aí depois eu abri os olhos de manhã, tão humilde, velho, que foi uma quebra de tempo e espaço, porque tem a parada de tempo. Durante a noite, eu tive um lapso consciencial de 2 meses. Aí eu pergunto para você, o que é realidade? Vamos conversar sobre isso. Bem rápido. Você está aqui, a gente acha que isso aqui é realidade. Uhum. Estamos aqui no podcast, está passando aqui, São Tal. Se eu pego você agora e coloco um óculos de realidade virtual em você, e você desliga disso aqui, e dentro disso você passa 5 horas, mas para a gente só passou 1 minuto, e sua mente teve experiência de 5 horas, aquilo é realidade, porque você aprendeu alguma coisa ali dentro. Então a gente não pode falar que isso aqui não é a realidade aumentada até certo ponto, e que você está totalmente envolvido com a vida aqui de alguma forma, a ponto de achar que isso aqui é a única coisa.